História 1. Eu juro que aquilo não estava ali quando eu saí do posto. Meu nome é Roberto, tenho 52 anos, 31 deles na estrada. Rodo principalmente pelo interior de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Já vi de tudo nessa vida. Acidente feio, temporal que quase me jogou para fora da pista, assalto, pneu estourando a 120. Mas o que aconteceu naquela noite de maio de 2003, eu nunca consegui explicar. E olha que eu tento. Era uma terça-feira, por volta das 3 da manhã. Eu vinha de Presidente Prudente com carga de ração animal, destino Londrina. Scania 113, motor ronronando perfeito, estrada seca, céu limpo, cheio de estrela. Noite boa de rodar, sabe? Daquelas que você agradece por estar vivo e trabalhando. O rádio PX estava meio chiado, mas funcionando. De vez em quando trocava ideia com outros companheiros que estavam na mesma rodovia. Parei num posto pequenininho ali perto de Assis para abastecer e tomar um café. Posto velho, daqueles de família, com 2 bombas só e uma lanchonete que mais parecia a cozinha da casa do dono. O frentista era um senhor de uns 60 anos, quieto, meio corcunda. Abasteceu sem falar muito. Eu paguei, tomei meu café requentado com pão na chapa e voltei para o caminhão. Antes de subir na cabine, dei a volta completa no caminhão. Sempre faço isso. Verifico os pneus, a lona, as travas da carroceria. Tudo certo. Subi, ajeitei o banco, liguei o motor e voltei para a estrada. A BR-153 estava vazia, só eu e a noite. Uns 20 minutos depois, quando passei por uma curva mais fechada perto de uma mata fechada, senti um cheiro diferente dentro da cabine. Não era ruim, não. Era tipo sabonete antigo, aqueles de alfazema que minha avó usava. Achei estranho, mas pensei que podia ser alguma coisa que grudou no meu uniforme lá no posto. Mais uns 10 quilômetros para frente, o rádio começou a chiar mais forte. Tentei mudar de canal, mas todos estavam com interferência. Até que, de repente, no meio do chiado, ouvi uma voz. Voz de homem, baixa, meio rouca. Cuidado com a curva. Gelei. Olhei para o rádio. O chiado continuou normal. Pensei que tivesse imaginado, mas meu corpo todo tinha arrepiado. Diminuí a velocidade instintivamente, mesmo sem saber por quê. Foi aí que eu senti. Sabe quando você tem certeza absoluta de que tem alguém te olhando? Aquela sensação na nuca, aquele peso no ar. Olhei para o retrovisor lateral direito, o que mostra a lateral da cabine. E vi. Tinha uma sombra no banco de trás. Meu caminhão não tem banco de trás. É uma Scania 113, cabine simples, só motorista e carona. Mas ali, refletido no retrovisor, eu via o contorno de uma pessoa sentada atrás de mim, imóvel, quieta. Meu coração disparou. Pisei no freio sem pensar e o caminhão foi parando devagar no acostamento. Não conseguia tirar os olhos do retrovisor. A sombra continuava ali, não se mexia. Quando o caminhão parou completamente, respirei fundo 3 vezes e me virei para trás, rápido. Não tinha nada. A cabine estava vazia, só minha mochila jogada ali, minha garrafinha de café, um boné velho. Nada mais. Olhei de novo para o retrovisor. A sombra tinha sumido. Fiquei parado ali, suando frio, motor ligado, pisca-alerta aceso. Minha mão tremia na alavanca de câmbio. Pensei em descer, mas algo dentro de mim disse que era melhor não. Então respirei fundo, rezei um Pai Nosso baixinho e voltei para a estrada. Devagar. Uns 5 quilômetros depois, vi as luzes de freio de um caminhão parado no acostamento. Quando passei do lado, vi que era um acidente recente. Um caminhão tombado, a cabine toda amassada, polícia ainda nem tinha chegado. Pessoas correndo, gritando, gente tentando tirar alguém de dentro da ferragem. Parei mais à frente, desci e voltei correndo. Tentei ajudar como dava. O motorista tinha perdido o controle numa curva e capotou. A cabine tinha sido esmagada contra uma árvore. Ele não sobreviveu. Quando a perícia chegou, fiquei ali prestando depoimento, porque eu fui um dos primeiros a parar.
O policial me perguntou que horas eu tinha passado por ali. Eu disse que fazia uns 10 minutos. Ele franziu a testa. Então, o senhor passou pouco antes do acidente. Viu alguma coisa estranha antes? Contei do rádio, da voz avisando sobre a curva, da sombra que eu tinha visto. Ele me olhou com aquela cara de quem acha que motorista de caminhão inventa coisa quando está cansado, mas anotou tudo mesmo assim. Quando a funerária levou o corpo, eu aproveitei para conversar com o parceiro do cara, que tinha chegado de outro caminhão da mesma empresa. Ele estava destruído. Me contou que o motorista que morreu se chamava Edson, 58 anos. Tinha acabado de voltar de um tratamento de câncer. Estava feliz por estar de volta à estrada. Ele usava um sabonete especial, o cara falou, enxugando as lágrimas. Por causa da quimioterapia, a pele dele ficou muito sensível. Era um sabonete de alfazema importado. Eu zoava ele por causa disso. Senti meu estômago revirar. Fui embora dali com as pernas bambas. Rodei o resto da noite no automático, entregando a carga em Londrina já de manhã cedo. Quando parei num posto para tomar café de verdade e tentar processar tudo, percebi que tinha alguma coisa no bolso do meu uniforme que eu não tinha colocado ali. Enfiei a mão e tirei um santinho, daqueles de papel, de Nossa Senhora Aparecida, com uma oração atrás. Tava velho, meio gasto nas pontas, como se alguém tivesse carregado ele no bolso por anos. Mostrei para o frentista do posto. Perguntei se ele tinha visto alguém mexer no meu caminhão enquanto eu abastecia. Ele disse que não, que eu era o único cliente naquela madrugada. Guardei o santinho na carteira. Tá comigo até hoje. Uns meses depois, encontrei o parceiro do Edson num posto de Ourinhos. A gente conversou, tomou um café e eu perguntei se o Edson era religioso. Ele riu tristonho. Religioso? O Edson carregava um santinho da Aparecida no bolso desde que a mãe dele morreu. Dizia que era para proteção, nunca andava sem. Não falei nada. Só agradeci o café e fui embora. Eu não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Não sei se foi o Edson tentando me avisar, se foi minha intuição, se foi coisa da minha cabeça cansada. Mas eu sei que aquele cheiro de alfazema era real, a voz no rádio era real, e o santinho que eu não coloquei no meu bolso era real. Desde aquele dia, eu nunca mais rodo sem ter um santinho igual no painel do caminhão. E quando sinto cheiro de alfazema na estrada, eu diminuo a velocidade, presto atenção redobrada e agradeço baixinho. Porque a estrada tem dessas coisas. Tem mistério que a gente não explica, só respeita. E você, já sentiu que tinha alguém te protegendo sem você saber? História 2. Tem gente que não acredita quando eu conto isso, mas eu não ligo mais. Meu nome é Cláudia, tenho 37 anos, e eu sou caminhoneira há quase 10. Comecei ajudando meu pai nas viagens. Depois tirei a carteira e comprei meu próprio caminhão com o dinheiro que juntei. Um Ford Cargo 1517, ano 2008, meio velhinho, mas forte que só. Rodo principalmente entre Bahia e Minas Gerais, levando carga seca, às vezes hortifruti. O que eu vou contar aconteceu em novembro de 2019, numa quinta-feira. Eu vinha de Vitória da Conquista com carga de café ensacado, indo para Montes Claros. Era umas 11 da noite, não estava chovendo ainda, mas o céu tinha aquela cara de temporal que vem pesado. Vento forte, nuvem baixa, aquela eletricidade no ar. Eu estava rodando pela BR-116, num trecho que eu já conhecia bem. Estrada boa, mas deserta naquele horário. O rádio só pegava uma estação de forró velho que ficava falhando toda hora. Eu estava meio tensa porque tinha visto na previsão que ia cair uma chuva forte e eu precisava chegar no destino antes do temporal. Senão ia ter que parar e perder tempo. Ali, pelo quilômetro 47, num trecho que tem uma subida comprida e uma descida logo depois, com mata dos dois lados, eu vi uma mulher parada no acostamento. Ela estava embaixo de uma placa, iluminada pelo meu farol alto. Usava um vestido claro, meio esvoaçante, cabelo comprido e preto.
Tava parada, sem fazer sinal, sem mochila, sem nada, só parada, olhando para a estrada. Meu primeiro instinto foi passar direto. Já é perigoso para mulher parar na estrada de noite, e eu estava sozinha. Mas alguma coisa me fez diminuir a velocidade. Talvez por ser mulher também, sei lá. A gente entende o perigo que é ficar largada na estrada, principalmente à noite. Parei uns 20 metros à frente dela. Liguei o pisca-alerta, deixei o motor ligado, coloquei o freio de mão, mas mantive o pé perto do acelerador. Desci do caminhão e gritei: "Tá precisando de ajuda?" Ela não respondeu. Continuou parada, olhando para a estrada. Senti um frio na espinha, mas cheguei mais perto, devagar. "Moça, você tá bem?" Quando cheguei a uns 5 metros dela, ela virou a cabeça para mim, devagar, e eu vi o rosto dela. Era um rosto normal. Bonito até, uns 30 e poucos anos, pele morena, olhos grandes. Mas tinha alguma coisa errada, não sei explicar direito. Era como se ela estivesse olhando através de mim, sabe? Como se eu não estivesse ali. "Não passa por aqui", ela disse. A voz era baixa, cansada. "Não hoje." "Como assim? O que aconteceu?" Ela apontou para frente, para a descida depois da curva. "A água vai levar." E simplesmente virou e começou a andar para dentro da mata sem pressa, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. "Ei, espera!" Corri atrás dela, mas quando cheguei na beira da mata, ela tinha sumido. Sumido mesmo. Não tinha barulho de galho quebrando, não tinha vulto se afastando. Nada. Só o vento nas árvores e aquele cheiro de chuva chegando. Fiquei ali parada, segurando minha lanterna, tentando entender. O coração batia forte. Pensei em entrar na mata atrás dela, mas uma voz dentro de mim gritou que aquilo era má ideia. Então voltei para o caminhão, subi, tranquei as portas. Fiquei ali parada, motor ligado, pensando: a água vai levar. O que isso significava? Olhei para o céu. O temporal estava chegando mesmo, dava para ver os relâmpagos longe, mas não tinha chovido nada ainda ali. Peguei o celular, tentei ligar para a polícia rodoviária, mas não tinha sinal. Liguei o rádio PX, chamei por qualquer um que tivesse na estrada. Ninguém respondeu, só chiado. Decidi esperar ali mesmo por uns minutos. Alguma coisa dentro de mim dizia para não seguir em frente. E eu sempre confio no meu instinto. 15 minutos depois, começou a chover. Não foi aquela chuvinha normal, não. Foi uma tempestade violenta, daquelas que você não vê à frente do capô. Raios caindo perto, trovão rachando o céu, vento balançando o caminhão. Eu desliguei o motor e esperei, rezando baixinho. A chuva durou quase 1 hora. Quando começou a passar, já era quase meia-noite. Liguei o caminhão de novo, preparada para seguir viagem. Mas quando comecei a andar e cheguei na descida depois da curva, eu vi. A pista estava bloqueada. Uma enxurrada tinha descido da encosta e arrastado terra, pedra, galho, tudo para cima do asfalto. Tinha um barranco que cedeu e desabou na pista. Se eu tivesse passado quando planejava, na hora que a mulher apareceu, eu teria sido pega pela enxurrada no meio da descida. O caminhão teria sido arrastado. Parei ali, tremendo. Desliguei tudo e fiquei sentada na cabine, em choque. A água vai levar. Abelquesidius, ela tinha me avisado. Fiquei ali até amanhecer, quando a polícia rodoviária e o pessoal da concessionária chegaram para liberar a pista. Demorou quase o dia todo para limpar tudo. Enquanto eu esperava, conversei com um dos policiais, um senhor mais velho que parecia conhecer bem aquele trecho. Contei para ele da mulher que eu tinha visto. Ele ficou quieto por um tempo, depois suspirou. No quilômetro 47? Sim, uma mulher de vestido claro, cabelo preto. Ele balançou a cabeça devagar. Não é a primeira vez que alguém vê ela. Tem anos que motorista conta história parecida. Sempre no quilômetro 47. Sempre antes de algum acidente ou problema na estrada. Uns dizem que ela avisa. Outros dizem que ela está presa ali, repetindo alguma coisa. Quem era ela? Ninguém sabe ao certo. Tem uma história antiga que uma moça morreu afogada aqui perto, numa enchente, anos atrás. Mas não tem nada oficial, só as histórias que a gente ouve.
Ele me deu um cartão com o telefone dele e disse que se eu quisesse registrar o aviso dela oficialmente, podia ligar, mas que ia ficar só como curiosidade no sistema porque essas coisas não entram no relatório oficial. Quando a pista foi liberada, segui viagem. Passei devagar pelo quilômetro 47, olhando para o acostamento onde ela tinha aparecido. Não tinha nada lá, só a placa de sinalização e o mato. Mas no chão, bem onde ela tinha ficado parada, tinha uma flor, uma rosa branca, meio murcha, molhada da chuva, mas ali. Não tinha nenhuma casa por perto, nenhum lugar de onde aquela flor podia ter vindo. Parei o caminhão, desci e peguei a rosa. Levei comigo. Hoje ela está seca, guardada num porta-retrato na minha casa, junto com uma foto minha e do meu caminhão. Eu nunca mais passei pelo quilômetro 47 sem fazer uma oração de agradecimento. E sempre que eu vejo o céu escuro daquele jeito, eu diminuo a velocidade e presto atenção nos sinais. Porque tem coisa que a gente não entende, mas que salva a vida da gente. Você acredita em aviso? Já recebeu algum que não fazia sentido na hora, mas depois você entendeu? História 3. Isso foi em 1997. Eu era ajudante ainda, tinha 22 anos. Meu nome é Fernando. Hoje tenho 49 e rodo por conta própria, mas naquela época eu trabalhava de carona com o seu Moacir, um caminhoneiro veterano que tinha mais de 40 anos de estrada. Ele era dono de um Mercedes-Benz 1113, branco, impecável. Cuidava daquele caminhão como se fosse filho. A gente rodava pelo sul, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Naquela semana de julho, a gente estava voltando de Porto Alegre para Curitiba, carga de couro curtido. Inverno bravo, aquele frio que corta a pele, com neblina pesada em alguns trechos da serra. Era madrugada de sábado, por volta das 2 horas. A gente estava subindo a serra pelo trecho velho da BR-116, antes de reformarem. Estrada estreita, cheia de curva, precipício dos dois lados em alguns pontos, sem acostamento direito. Neblina tão fechada que a gente mal via 5 metros à frente. O seu Moacir dirigia devagar, concentrado, com aquela habilidade de quem conhece cada curva de memória. Eu ia no banco do carona, meio dormindo, meio acordado, embalado pelo ronco do motor e pelo balanço do caminhão. O rádio estava ligado numa estação AM que tocava música sertaneja raiz. Volume baixo, só para fazer companhia. De repente, o rádio começou a chiar. Aquele chiado alto, irritante. Seu Moacir esticou a mão para mudar de estação, mas antes que ele tocasse no botão, o chiado parou. E começou a tocar uma música. Era uma música estranha, instrumental. Parecia sanfona, mas tocada devagar, meio desafinada, com um eco esquisito. Não era uma música alegre, mas também não era triste. Era vazia. Deixava a gente desconfortável. Que música é essa? Eu perguntei, esfregando os olhos. Sei lá, o seu Moacir resmungou. Nunca ouvi. Ele tentou mudar de estação. Girou o botão para um lado, para o outro. Mas a música continuava. Mesma música, mesmo volume, não importava em que frequência ele colocasse. AM, FM, não fazia diferença. Tá com defeito essa porcaria, ele falou, e desligou o rádio. A música continuou tocando. Eu me arrepiei todinho. Olhei para o rádio. O botão estava na posição de desligado. O visor estava apagado, mas a música continuava saindo dos alto-falantes, baixinha, persistente. Seu Moacir! Eu tô vendo, rapaz. Fica quieto. Ele parou o caminhão ali mesmo, no meio da subida, ligou o pisca-alerta. A neblina em volta da gente era tão densa que parecia que o caminhão estava suspenso no nada. Ele arrancou o rádio do painel com força, desconectou os fios todos. O aparelho ficou ali na mão dele, desligado, sem energia. A música continuou. Agora ela vinha de lugar nenhum. Não era dos alto-falantes, era do ar, de dentro da cabine, de todo lugar ao mesmo tempo. Aquela sanfona desafinada, tocando a mesma melodia repetida, sem parar. Vamos embora daqui, eu falei, a voz tremendo.
Seu Moacir jogou o rádio no chão da cabine, ligou o caminhão de novo e seguiu em frente. A música continuou. Tocava, tocava, tocava. Sempre a mesma coisa. Por 5 minutos, 10 minutos, 15. A gente não falava nada, só ouvia aquilo, tenso, suando frio mesmo com o frio da serra. E então, de repente, a música parou, no meio de uma nota. Silêncio total. O alívio durou uns 3 segundos, porque logo em seguida a gente ouviu uma voz. Voz de homem, grave, cansada, falando baixo como se estivesse do nosso lado. Para o caminhão. Eu quase gritei. O seu Moacir pisou no freio instintivamente e o caminhão foi parando devagar. A gente ficou ali, parado no meio da neblina em silêncio, esperando. Meu coração batia tão forte que doía no peito. A voz falou de novo. Olha para frente. Devagar. Seu Moacir ligou o farol alto. A neblina refletia a luz de volta, mas dava para ver uns vultos à frente. Ele desceu do caminhão, eu desci junto, mesmo tremendo de medo. A gente caminhou uns 10 metros para frente. E viu. A ponte. Tinha uma ponte pequenininha ali, passando por cima de um córrego fundo. Só que a ponte estava caída. As vigas de sustentação tinham cedido e a pista estava aberta, um buraco enorme no asfalto, com as ferragens da ponte para o lado de baixo, para o abismo. Se a gente tivesse continuado, a gente teria caído direto. Por causa da neblina, não dava para ver a queda antes de chegar perto. Não tinha placa, não tinha cone, não tinha nada sinalizando. A ponte tinha acabado de cair, provavelmente por causa do peso de algum caminhão que passou antes. Ficamos ali parados, olhando para o buraco, em choque. Seu Moacir tirou o boné, passou a mão no cabelo grisalho. A voz, eu disse baixinho. Ele assentiu, sem falar nada. A gente voltou para o caminhão, fez o retorno com dificuldade naquele espaço apertado e desceu a serra para avisar a polícia rodoviária. No caminho todo, nenhum barulho, nenhuma música, nenhuma voz, silêncio completo. Quando a gente chegou no posto da polícia e contou o que tinha acontecido, eles mandaram uma viatura verificar. Confirmaram que a ponte tinha mesmo caído, bloquearam a estrada, abriram investigação. Perguntaram se a gente tinha visto algum outro veículo, algum sinal. A gente contou da música e da voz. O policial mais velho, um sargento de uns 50 anos, ficou sério. Que tipo de música? Sanfona, meio desafinada. Ele trocou um olhar com o outro policial mais novo. Tem uma história. Ele começou hesitante. Anos atrás, um caminhoneiro morreu aqui nessa serra. Acidente feio. Ele tocava sanfona. Dizem que antes de morrer, ele estava ouvindo uma gravação dele mesmo tocando no rádio do caminhão. Desde então, tem gente que conta história parecida. Música que não desliga, voz avisando de perigo. Você acredita nisso? Seu Moacir perguntou. O sargento deu de ombros. Acreditar ou não faz diferença. O que importa é que vocês estão vivos e essa ponte estava caída. Se não fosse, bem, vocês não estariam aqui conversando comigo. Ele nos deu um termo de depoimento para assinar e disse que a empresa do seu Moacir ia ser notificada do incidente. A gente ficou num hotel ali perto, esperando liberarem outra rota. Naquela noite, nenhum de nós conseguiu dormir direito. No dia seguinte, antes de ir embora, eu voltei no posto da polícia. Perguntei mais sobre o caminhoneiro que tinha morrido. O sargento me mostrou um arquivo velho, meio empoeirado. Tinha uma foto do acidente. Um Mercedes-Benz 1113, branco, destruído na beira de um precipício, igual ao caminhão do seu Moacir. Dentro do arquivo, tinha um pertence pessoal que tinha sido recuperado do acidente. Uma gaita. Uma sanfona pequena, de botão, velha. Estava guardada num saco plástico com uma etiqueta amarelada. Pedi para ver. O sargento deixou. Quando eu peguei a sanfona, ela estava fria, pesada. Eu apertei um botão, só para testar. A nota que saiu era a mesma nota que a gente tinha ouvido na música da noite anterior. Devolvi a sanfona rápido, agradeci e saí. Voltei para o hotel. Contei para o seu Moacir. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, pegou a carteira,
Tirou uma nota de dinheiro e me deu. Compra uma vela grande e acende numa igreja por aquele homem, quem quer que ele seja. Eu comprei 2 velas, uma para ele, uma para a gente. O seu Moacir nunca mais colocou rádio naquele caminhão. Rodou mais uns 10 anos em silêncio, só com o barulho do motor. Quando ele se aposentou e vendeu o caminhão, eu perguntei se ele não sentia falta da música. Ele sorriu, cansado. Tem música que a gente não esquece, Fernando. E tem música que a gente não quer lembrar. Hoje, quando eu rodo sozinho no meu caminhão, eu sempre levo uma gaita pendurada no retrovisor. Não sei tocar, nunca nem tentei, mas ela tá ali como respeito, como agradecimento. Porque alguém, em algum lugar, ainda está cuidando da gente nessa estrada. Você já ouviu alguma coisa que não conseguiu explicar? Algum som, alguma voz que salvou sua vida? História 4. Essa história ainda me dá calafrio quando eu lembro. Meu nome é Jonas, tenho 44 anos. Trabalho como caminhoneiro há 17 anos, mas antes disso eu era frentista. Trabalhei em vários postos, principalmente aqui em Goiás e Mato Grosso. Conheço bem como as coisas funcionam. Turno, abastecimento, movimento de cliente, horário de pico. Então, quando eu falo que alguma coisa estava errada naquele posto, é porque eu sei do que eu estou falando. Foi em agosto de 2015. Eu estava rodando sozinho, numa Volkswagen 24 250, levando carga de arroz ensacado de Goiânia para Cuiabá. Viagem que eu já tinha feito dezenas de vezes. Conheço cada posto, cada curva, cada trecho daquela BR-364. Pelo menos eu achava que conhecia. Era umas 3h30 da manhã de uma segunda-feira. Eu tinha saído de madrugada para pegar a estrada vazia e ganhar tempo. Estava naquele trecho entre Jataí e Mineiros, onde a estrada é bem reta, cercada de pasto e plantação dos 2 lados, e tem poucos postos. O tanque estava baixo, marcando menos de 1/4, e eu sabia que ia precisar abastecer logo. O problema é que o posto que eu sempre parava, o Alto Posto Estrela do Sul, ainda estava a uns 50 quilômetros. E eu não tinha certeza se ia conseguir chegar lá sem ficar na reserva. Fiquei meio tenso, porque não tinha nenhum outro posto naquele trecho que eu conhecesse. Até que eu vi as luzes. Ali na frente, do lado direito da pista, um posto de gasolina. Iluminado, bandeira de um nome que eu não reconheci, mas estava aberto, isso era o que importava. Senti um alívio danado. Quando me aproximei, diminuí a velocidade e entrei. O posto era simples. 2 bombas antigas, daquelas manuais que você não vê mais muito por aí. Uma lojinha pequena, toda acesa. Banheiro do lado de fora. E um frentista parado na frente, esperando. Parei perto da bomba, desliguei o motor. O frentista veio até a janela. Era um cara jovem, uns 25 anos, magro, com um macacão azul meio desbotado. Rosto simpático, mas cansado. Boa noite. Vai querer completar? Completa sim, e vê se tem café aí dentro, por favor. Tem sim. Enquanto ele abastecia, eu desci do caminhão para esticar as pernas. Olhei em volta. O posto estava limpo, bem cuidado, mas tinha um ar meio parado demais. Sabe quando o lugar parece que está congelado no tempo? Era uma sensação estranha. Entrei na lojinha. Tinha prateleiras com produtos, geladeira com bebida, mas tudo meio velho. As marcas das embalagens eram de anos atrás, designs antigos. Achei estranho, mas pensei que talvez fosse um posto familiar, daqueles que compram estoque velho mais barato. Tinha uma senhora atrás do balcão. Ela devia ter uns 60 anos, cabelo grisalho preso num coque, óculos de aro fino. Vestia um avental quadriculado. Ela sorriu quando me viu. Café quentinho acabou de ficar pronto. Quer um? Quero sim, senhora. E um pão com manteiga, se tiver. Ela serviu o café numa xícara de porcelana. Achei curioso, porque posto sempre usa copo descartável. Mas o café estava bom, forte, do jeito que eu gosto. O pão também, quentinho na chapa. Enquanto eu comia, olhei pela janela. O frentista terminava de abastecer, limpava o bico da bomba com cuidado. Movimento mecânico, ensaiado. Olhei para o relógio na parede da lojinha.
um relógio antigo, de ponteiros, com aquele tic-tac alto. Marcava 4h15. Desculpa perguntar, eu disse para a senhora. Mas esse posto é novo? Nunca vi ele aqui antes. Ela me olhou com uma expressão estranha. Um misto de tristeza e surpresa. Novo? Não, meu filho. Esse posto está aqui faz muito tempo. É que eu passo por aqui direto e nunca tinha visto. Ela não respondeu. Só sorriu de novo, daquele jeito meio distante, e voltou a arrumar as coisas no balcão. Terminei meu café, paguei em dinheiro. Ela não tinha maquininha de cartão, disse que estava com defeito. Achei normal. Posto pequeno sempre tem esses problemas. Ela me deu o troco certinho, contando moeda por moeda, com calma. Dirige com cuidado, tá bom? A estrada tá traiçoeira hoje. Vou dirigir sim, senhora. Obrigado pelo café. Saí da lojinha, voltei pro caminhão. O frentista me esperava com a nota do combustível na mão. Paguei, agradeci. Ele assentiu, levantou a mão num aceno lento e eu dei a partida. Saí do posto e voltei para a estrada. Olhei no retrovisor, vi as luzes do posto se afastando. Segui viagem. Uns 40 minutos depois, quando estava chegando perto de Mineiros, vi o alto posto Estrela do Sul, onde eu sempre parava. As luzes dele também estavam acesas. Pensei em parar só para confirmar se estava tudo certo com o abastecimento anterior, mas decidi seguir direto, já que tinha acabado de abastecer. Quando clarear o dia, parei num posto maior para tomar café da manhã de verdade. Enquanto eu comia, puxei conversa com um caminhoneiro que estava na mesa do lado. Ele também rodava aquela rota. Comentei sobre o posto onde eu tinha parado de madrugada. Ali, entre Jataí e Mineiros. Que posto? Um posto pequeno, 2 bombas antigas. Tinha uma senhora na lanchonete. Ele franziu a testa. Não tem posto nenhum entre Jataí e Mineiros, além do Estrela do Sul. É só plantação e pasto, o trecho inteiro. Tem, sim. Eu parei lá, abasteci, tomei café. Amigo, eu rodo essa estrada faz 15 anos. Nunca teve posto nenhum ali. Só o Estrela do Sul. Fiquei incomodado. Paguei minha conta e saí. No caminhão, peguei o mapa rodoviário que eu sempre levava. Conferi o trecho. Ele estava certo. No mapa só tinha um posto naquele pedaço. O Estrela do Sul. Mas eu tinha parado num posto, tinha abastecido, tinha tomado café, tinha o troco no bolso, as notas amassadas que a senhora tinha me dado. Tirei as notas do bolso para conferir. Senti meu sangue gelar. As notas eram antigas, muito antigas. Modelo que tinha saído de circulação há anos. Cédulas velhas, daquelas de antes do real atual, com o desenho diferente, as cores desbotadas. Mas estavam ali, reais, sólidas. Guardei as notas com a mão tremendo e fui até um posto da polícia rodoviária em Mineiros. Mostrei as notas para um policial, perguntei se elas ainda valiam. Ele olhou com curiosidade. Essas aqui são antigas mesmo. Valem tecnicamente, mas ninguém usa mais. Onde você conseguiu isso? Contei a história. O posto, a senhora, o café, tudo. O policial me ouviu com atenção. Depois suspirou. Olha, isso não é a primeira vez que eu ouço uma história parecida. Tem caminhoneiro que jura de pé junto que parou num posto naquele trecho, mas quando volta para procurar, não acha. Tem gente que acha que é cansaço que a pessoa imaginou, mas tem outros que dizem, bem, que tem coisas na estrada que a gente não entende. O senhor acredita? Ele deu de ombros. Eu só sei que tem gente que some nessa estrada. Acidente, cansaço, problema mecânico. E tem gente que conta que foi salvo por alguém que apareceu do nada. Posto, caminhoneiro amigo, mulher pedindo ajuda, sei lá. Cada um conta de um jeito. Saí dali ainda confuso. Continuei a viagem para Cuiabá, mas não conseguia parar de pensar. Naquela noite, quando parei para dormir num hotel, fiquei rolando na cama, repassando cada detalhe na cabeça. A senhora tinha dito, a estrada tá traiçoeira hoje. E eu tinha passado por aquele trecho sem problema nenhum.
Mas, e se eu não tivesse parado? E se eu tivesse tentado chegar até o Estrela do Sul na reserva, cansado de madrugada? Uns dias depois, quando eu estava voltando de Cuiabá, passei de propósito por aquele trecho de dia para procurar o posto. Diminuí a velocidade, prestei atenção em cada metro da estrada. Não tinha posto nenhum, só plantação, pasto e uma entrada velha de terra, quase escondida no mato. Parei, desci, caminhei até a entrada. Tinha ruínas, restos de construção antiga, parede caída, mato crescendo por cima, concreto quebrado. E no meio do mato, quase escondida, uma placa velha, enferrujada, caída no chão. Era a placa de um posto. Dava para ler ainda, bem fraco, Alto Posto São Cristóvão, desde 1978. Perguntei para uns moradores da região sobre aquele posto. Um senhor que tinha um rancho ali perto me contou a história. O posto tinha funcionado mesmo, nos anos 80 e 90. Era administrado por uma família. O filho era o frentista, a mãe trabalhava na lanchonete. Um dia, o posto pegou fogo. Vazamento de combustível. O filho morreu tentando salvar a mãe. Ela sobreviveu, mas morreu poucos meses depois, de desgosto. O posto foi abandonado, nunca mais reabriu. Isso foi quando? Eu perguntei. Faz uns 20 anos já, por volta de 1995. Fiquei ali parado, segurando as notas antigas no bolso. 20 anos. As notas que a senhora me deu eram de uma época que combinava. O frentista jovem, a lojinha antiga, o relógio parado em 4h15. Voltei para o caminhão, coloquei as notas num envelope e guardei no porta-luvas. Nunca tentei gastar. Até hoje elas estão ali, guardadas, como lembrança, como prova de que alguma coisa aconteceu naquela noite. Desde então, eu sempre paro no Estrela do Sul, mesmo quando o tanque está cheio. Sempre compro alguma coisa, tomo um café, deixo uma gorjeta. E quando passo por aquela entrada velha onde eram as ruínas, eu diminuo a velocidade, faço o sinal da cruz e agradeço. Porque eu não sei explicar o que aconteceu. Não sei se foi real, se foi proteção, se foi minha cabeça cansada criando uma história para me fazer parar e descansar. Mas eu sei que aquele café estava quente. As notas estavam reais. E eu cheguei em casa são e salvo. Tem mistério na estrada que a gente não resolve, só agradece. E você? Já parou num lugar que depois não conseguiu encontrar de novo? História 5. Eu ia te contar essa história mais cedo, mas sempre que começo trava alguma coisa aqui. É como se não fosse para falar. Mas hoje eu preciso, nem que seja só para tirar isso do peito. Meu nome é Antônio, mas todo mundo me chama de Tonho. Tenho 61 anos, estou para aposentar, mas ainda não consegui largar a estrada. É vício, eu acho. Comecei a rodar em 1985, com 19 anos. Já rodei o Brasil inteiro. Levei carga de tudo que você imaginar. Mas tem uma viagem que eu nunca esqueci e que mudou o jeito que eu vejo a vida. Foi em outubro de 2002. Eu estava com um Scania 112 HS, um caminhão que eu adorava, motor 11 litros que cantava bonito na estrada. Tinha pego uma carga de telhas em São Paulo, destino Belém do Pará. Viagem longa, mais de 3.000 quilômetros, passando por Minas, Bahia, Tocantins. Eu estava sozinho, como sempre prefiro. Naquela época eu era meio fechado, não falava muito, não gostava de companhia. Minha mulher tinha me deixado fazia uns meses. Disse que eu amava mais a estrada do que ela. E talvez ela tivesse razão. Eu estava amargurado, bebendo mais do que devia, rodando no automático. Eu tinha saído de São Paulo numa segunda de manhã. Rodei o dia todo, à noite, e continuei no dia seguinte. Dormia pouco, só umas 3 ou 4 horas quando não aguentava mais. Queria chegar logo, receber e voltar. Não queria pensar, não queria sentir, só rodar. Ali, pelo terceiro dia, eu estava num trecho da BR-153, entre Tocantins e Pará. Madrugada de quinta-feira, umas 2 da manhã. Chovendo fraco, aquela garoa fina que molha, mas não preocupa. Eu estava cansado,
mas empurrava com a barriga, tomando café e energético. A estrada estava vazia. Nem mais um caminhão eu via fazia horas. Só eu, a chuva e o barulho do motor. O rádio tinha parado de funcionar lá em Goiás. Então era silêncio total. E naquele silêncio, os pensamentos ruins vinham. Pensava na minha mulher, na solidão, no vazio que eu sentia. Foi aí que eu comecei a pensar besteira. Pensamento ruim, daqueles que a gente não devia ter, mas que às vezes aparece quando a vida está pesada demais. Eu olhava para a estrada escura e pensava, seria tão fácil. Um desvio, uma árvore, acabava tudo. Ninguém ia sentir muita falta. Eu não tinha filho, não tinha família perto. Os amigos da estrada vinham e iam. Quanto mais eu pensava, mais aquilo fazia sentido na minha cabeça cansada e confusa. Eu comecei a acelerar. O velocímetro subindo. 80, 90, 100 quilômetros por hora. A chuva batia no para-brisa. O limpador ia e vinha. Minhas mãos suavam no volante. Eu vi uma curva fechada à frente. Tinha uma descida depois, com mata dos dois lados. Nenhum carro, nenhuma luz. Só precisava não virar o volante. Era só isso. Respirei fundo. Fechei os olhos por um segundo. E ouvi 3 batidas no vidro. Tum, tum, tum. Direto, forte, no vidro da porta do motorista do meu lado. Abri os olhos na hora, assustado, e quase perdi o controle do caminhão. Olhei para o lado. Não tinha nada. Só a chuva. Mas as batidas tinham sido reais. Eu tinha ouvido. Tinha sentido a vibração no vidro, diminuí a velocidade, o coração disparado. Passei a curva devagar, tremendo. Parei o caminhão no primeiro acostamento que achei, desliguei tudo e fiquei ali, suando frio, tentando entender. 3 batidas, claras, firmes. Mas não tinha ninguém do lado de fora do caminhão. Fiquei ali, parado, por uns 10 minutos, tentando me acalmar. Pensei que podia ter sido o vento, alguma coisa batendo na lataria. Mas eu sabia que não. Aquilo tinha sido intencional. Tinha sido um aviso. Quando respirei fundo e liguei o caminhão de novo, continuei devagar. A chuva tinha parado. O céu começava a clarear bem devagar, aquele azul escuro que vem antes do amanhecer. Uns 20 quilômetros à frente, vi um posto. Parei para tomar café, lavar o rosto, tentar voltar ao normal. Quando entrei na lanchonete, tinha um caminhoneiro velho sentado sozinho numa mesa, tomando café. Ele olhou para mim e acenou para eu sentar. Normalmente, eu não sentaria. Mas naquele dia, alguma coisa me fez aceitar. A gente conversou. Ele se apresentou como Seu Manuel, 70 e poucos anos, aposentado, mas que ainda gostava de vir no posto para ver os caminhões passarem e bater papo com os colegas. Perguntou de onde eu vinha, para onde ia, como estava a viagem. Eu contei tudo, não sei porquê. Contei da separação, da tristeza, do pensamento ruim, da curva, das 3 batidas no vidro. Contei como se ele fosse um padre, um psicólogo. Coloquei tudo para fora. Ele me ouviu em silêncio, bebericando o café dele, olhando para mim com aqueles olhos cansados, mas gentis. Quando terminei, ele suspirou fundo e balançou a cabeça. Filho, eu vou te contar uma coisa. Você escuta e depois decide se acredita ou não. Ele me contou que há muitos anos ele tinha passado exatamente pela mesma coisa. Depressão, solidão, pensamento de desistir. Estava dirigindo sozinho, noite de chuva, e ouviu 3 batidas no vidro do caminhão. Parou, assustado, e decidiu não seguir com o que estava pensando. Naquela mesma manhã, parou num posto e um caminhoneiro mais velho conversou com ele. Salvou a vida dele com palavras simples. E sabe o que aquele caminhoneiro me disse? Disse que ele também tinha ouvido as 3 batidas anos antes e que alguém tinha conversado com ele. É uma corrente, meu filho. Alguém lá de cima bate no vidro quando a gente está precisando. E depois a gente passa a mensagem para frente. Quem bate? Eu perguntei, a voz embargada. Não sei. Anjo da guarda, espírito protetor, consciência, Deus. Não importa o nome.
O que importa é que quando você ouve, é porque alguém está te dizendo: não desiste. Sua hora ainda não chegou. Você ainda tem coisa para fazer aqui. Ele terminou o café, levantou, colocou a mão no meu ombro. Agora é sua vez de seguir em frente. E um dia, quando você ver alguém precisando, você faz o mesmo que eu estou fazendo agora. Conversa, escuta, salva. Ele saiu da lanchonete devagar, meio curvado, e entrou num carro velho que estava estacionado do lado de fora. Eu fiquei ali sentado, chorando quieto, enquanto o sol nascia lá fora. Não sei quanto tempo fiquei. Mas quando levantei, paguei meu café e o dele e fui pro caminhão. Dentro da cabine, em cima do painel, tinha um papel dobrado. Não estava ali antes. Abri. Era uma oração. Oração de São Cristóvão, o santo protetor dos motoristas. Escrita à mão, numa letra tremida de velho. E embaixo uma frase: as 3 batidas são o coração de quem te ama, batendo para você não desistir. Guardei aquele papel na carteira. Tá comigo até hoje, já todo gasto, mas eu leio sempre que a vida aperta. Terminei a viagem para Belém. Voltei para São Paulo. Procurei ajuda, comecei a fazer terapia, parei de beber, arrumei minha vida aos poucos. Hoje eu sou feliz. Tenho uma companheira, tenho amigos, tenho razão para acordar todo dia. E sabe o que eu faço? Sempre que eu paro num posto e vejo um colega caminhoneiro sozinho, com cara de cansado, de triste, de perdido, eu sento do lado dele e puxo conversa. Às vezes a gente só troca ideias sobre a estrada, o caminhão, a carga. Mas às vezes a pessoa abre o coração e eu escuto e conto minha história, as 3 batidas. Já conversei com dezenas de pessoas assim. Alguns me agradeceram depois, disseram que aquela conversa salvou eles. Outros nunca mais vi. Mas não importa. Eu estou passando a mensagem para frente, como o seu Manuel fez comigo, porque a estrada é solitária, mas a gente não precisa estar sozinho. Sempre tem alguém olhando por nós. Sempre tem alguém batendo no vidro quando a gente está prestes a desistir. E se você, que está me escutando agora, está passando por um momento difícil, está com pensamento ruim, está achando que não aguenta mais, escuta o que eu vou te dizer. Você aguenta. Sua história ainda não acabou. E essas 3 batidas que você talvez ouça um dia, seja no vidro do carro, na porta de casa, no fundo do peito, são para te lembrar que você é amado, que você importa, que tem gente que precisa de você, mesmo que você não saiba ainda. Então segue em frente, dirige com cuidado, cuida de você, e quando ver alguém precisando de ajuda, para, conversa, escuta, porque a estrada nos ensina isso. Ninguém chega sozinho ao destino final. A gente precisa um do outro. E essa é a última história que eu tinha para contar hoje. Mas não é o fim. É só um até logo. Porque toda vez que você ligar o motor, toda vez que pegar a estrada, toda vez que olhar para o horizonte iluminado pelo farol do seu caminhão, lembra, você não está sozinho. Nunca esteve. Fim do roteiro, palavra do narrador final. Essas foram as 5 histórias de hoje. 5 noites, 5 mistérios, 5 caminhoneiros que viram alguma coisa que a gente não consegue explicar com lógica, mas que no fundo a gente entende. Porque a estrada tem dessas coisas. Ela guarda segredo, ela mostra sinal, ela protege quem respeita. Se você é caminhoneiro, caminhoneira ou conhece alguém que roda por aí, manda esse vídeo para ele. E se você já passou por alguma experiência parecida, deixa aqui nos comentários. A gente quer saber, a gente quer ouvir, porque cada história dessas é importante. Dirige com Deus, cuida da tua família, respeita a estrada. E até a próxima noite de histórias. Boa viagem!